Hoje, Shabbat Shalom, igreja. Qual que é a porção da semana? Qual que é? Vaishla. Enviou. Vaishla. Exatamente, Parashá de número 8. Livro de Gênesis, capítulo 32, a partir do verso 3. Então Jacó enviou mensageiros adiante de si a Saul, seu irmão, a terra de Seir, território de Edom, e lhes ordenou: assim falareis a meu senhor Esaú, teu servo Jacó manda dizer isto: como peregrino morei com Labão, em cuja companhia fiquei até agora. Tenho, pois, jumentos, rebanhos, servos e servas. Mando comunicá-lo ao meu senhor, para lograr mercê à sua presença. A porção desta semana, ela já começa nos informando que Jacó, ele voltando para sua terra, ele vai ter um encontro com seu irmão Esaú. E Jacó, ele sabe que o irmão dele está irritado com ele. Ele sabe que o seu irmão está magoado com ele. Então, Jacó, ele já envia mensageiros, malachim, no hebraico, para que esses mensageiros pudessem ir adiante dele e já ir amansando o coração do seu irmão Esaú. Porque ele sabia sim que Esaú queria o matar, sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Mas por que Esaú queria matar Jacó? Por quê? Foi enganado, o que mais? Roubou a primogenitura, a bênção. Mas Esaú não havia vendido a primogenitura? Sim ou não? Sim. Sim ou não, igreja? Sim. Ele tinha trocado por um prato de lentilha. E por que ele está irritado então? A gente costuma, ou costumava dizer, que Jacó ele é um enganador. Ele é um trapaceiro porque ele passou a perna no seu irmão Esaú e roubou a bênção da primogenitura. Mas às vezes nós esquecemos que houve um contrato. Foi de suma importância o contrato que foi feito ali e selado através de um prato de lentilha entre Jacó e Esaú. Então não haveria um porquê de Esaú estar irritado com Jacó, não haveria um porquê de Esaú querer matar Jacó, porque foi vendido. Ele vendeu, ele trocou a bênção por um prato de lentilha. Porém, Esaú ainda está irritado. Alguns sábios vão dizer que Esaú, ele dentro de casa era uma pessoa e fora de casa ele era outra pessoa totalmente diferente. Por que isso? Porque quando nós falamos no momento da bênção ali, em que Isaac ele vai abençoar o seu filho, e ele toca ali em Jacó, e pelo fato de ter ali alguns pelos, ele imagina que seja Esaú. A verdade é que dentro de casa, Esaú, ele estudava a Torá, ele incentivava seu pai, a sua mãe a buscar o Eterno, mas fora de casa, ele era um homem sanguinário. Fora de casa, ele era um homem sem nenhum escrúpulo. Então, a gente fala que Esaú ficou irritado, mas será que
essa irritação toda não era só um fingimento? Porque o homem que ele é capaz de trocar a bênção, que era algo importantíssimo naquele tempo, que é a bênção da primogenitura, bênção essa que daria legalidade ao primogênito ser um sacerdote dentro do seu lar, ser aquele que vai representar a sua família, e alguém simplesmente troca. Será que havia mesmo a vontade de ser um sacerdote naquele lar? Mas a Torá ela nos fala que Esaú, ele tenta matar Jacó. E agora, quando o Eterno diz, olha, chegou o tempo de você voltar para a sua terra, Jacó, ele está receoso, ele está temeroso, porque o seu irmão ainda estava irritado com ele. E a palavra aqui nos fala, já no verso 3, que ele vai enviar mensageiros com o intuito de amolecer o coração de Jacó, com o intuito de simplesmente, como a gente diz, passar pano, malar. Mensageiro. Ele envia esses mensageiros e alguns estudiosos vão dizer que esses mensageiros eram anjos. Porém, eu, no meu ponto de vista, eu não acredito que seja. Porque um mensageiro, ele, além de enviar uma mensagem, ele representa aquele que o enviou. E havia ali uma espécie de conflito, quando esses mensageiros eles levam essa informação e eles trazem de uma maneira que eu acredito querendo fazer a mente de Jacó. Porque quando eles retornam, eles dizem, olha, o teu irmão vem também ao seu encontro, e 400 homens com ele. Se um mensageiro, um representante, ele vai levar uma informação, ele traz uma informação que não seja tão boa assim, esses mensageiros poderiam voltar dizendo, olha, teu irmão está vindo também ao seu encontro, ele também quer te ver. Não haveria um porquê de informar os 400 homens. Porém, é notório que se alguém vem ao seu encontro com 400 homens, saudade não tem. Saudade não tem. O negócio ia pegar. Porque 400 homens, o intuito de Jacó, de Esaú, era se matar a Jacó. Era, na mente dele, tomar de volta a bênção da primogenitura. Mas não é dessa maneira. E não haveria mais condições dessa bênção ela ser transmitida a Esaú. E esses mensageiros vão entregar essa informação. E no verso 6 diz assim: voltaram os mensageiros a Jacó, dizendo: fomos a teu irmão Esaú, também ele vem de caminho para encontrar contigo, e 400 homens com ele. Jacó agora recebe uma má notícia. A notícia que talvez Jacó gostaria de receber era: olha, o seu irmão está vindo aí, mandou te avisar que está com muita saudade de você e não vê a hora de te encontrar. A intenção era essa, de mandar os mensageiros para medir o termômetro, para medir a temperatura ali do conflito entre ele e o seu irmão Esaú. Mas recebe uma notícia que 400 homens estão vindo também ao seu encontro. Então, a palavra diz que Jacó, ele sente medo e fica receoso. Como foi falado ontem na ministração do pastor Éder, é normal sentirmos medo. É normal nós ficarmos receosos, porque afinal de contas, nós somos seres humanos. É normal sentir medo. O problema é quando eu permito que esse medo, ele sobressaia a minha fé. Quando eu permito que esse medo, ele me diga a maneira que eu tenho que viver, a maneira que eu tenho que caminhar com o Eterno.
Eu não posso permitir que o medo, que o receio, ele me impeça de continuar a minha caminhada, ele me impeça de acreditar que as coisas vão se resolver, que as coisas vão entrar no eixo. Porque quando nós sentimos medo, por mais que tenha sido lançada uma palavra sobre nossas vidas que vai nos edificar, o problema é que a nossa alma, a nossa nefesh, ela não se converte. A gente está sofrendo, está padecendo, está precisando de uma palavra que vai nos colocar no caminho, que vai falar assim: olha, eu sei das suas dificuldades, mas eu sou contigo. Você sai daqui empoderado. Sim ou não? Sai daqui empoderado. Mas quando você atravessa aquelas portas, o inimigo já começa a colocar no seu coração: será mesmo que vai dar tudo certo? Quando você se depara novamente com aquela situação que você está enfrentando, a dúvida vem novamente: será que eu vou conseguir? O problema é esse: a nossa alma ela não se converte, porque nós permitimos que o medo assuma o controle das nossas vidas. Eu vi um estudo interessante que diz que nós devemos saber usar o nosso medo, saber usar os nossos temores. E essa é uma verdade. Se o medo ele está tomando conta do nosso coração, se o medo está tomando conta do nosso entendimento, e ele no momento ali está sendo maior que a minha fé, eu posso canalizar, eu posso direcionar esse medo, esse receio para algo bom. Vou explicar melhor. Se eu estou com tanto medo assim de perecer, das coisas não darem certo na minha vida, ou estou com medo de uma doença, eu estou com medo de algo que vai me afetar, eu posso usar aquilo para chegar aqui com mais fé. Eu posso usar esse temor, esse medo, para chegar aqui e falar: não, eu estou com medo, mas hoje eu vou me rasgar na presença do Eterno. Hoje eu vou me entregar de uma maneira diferente. Hoje eu vou expor os meus medos. E a melhor maneira de você alcançar a resposta do Eterno é você se rasgando, é você pondo para fora aquilo que te aflige, você colocando para fora aquilo que te atrapalha. É a melhor maneira. E Jacó, ele sente medo. No verso 7 diz assim: então Jacó teve medo e se perturbou. Dividiu em dois bandos o povo que com ele estava, e os rebanhos, e os bois, e os camelos. Pois disse: se vieres a um bando e o ferir, o outro bando escapará. Jacó era um homem muito esperto. Era um homem que, apesar de não viver no campo, ele vivia estudando. É assim que a Torá ela nos revela que ele era um exímio estudante de Torá. Estudava a Torá, mas ele sabia arquitetar planos. Tanto que ele vai dividir os seus servos ali em bandos. Como diz a palavra, olha, se Esaú ferir um bando, o outro vai ter a oportunidade de escapar. Por que Jacó ele faz isso? Porque o Eterno deu a ele, vamos colocar assim, uma bênção, uma brahá. O que dizia Abraão? Olha, a tua descendência será igualmente a areia do mar, de tal maneira que não se pode contar. E qual que era o interesse de Jacó? É fazer com que essa bênção, de fato, prosperasse na vida dele. Então ele vai dividir em dois bandos com esse intuito de preservar a bênção que foi derramada sobre a vida dele, que o Eterno colocou sobre a vida dele. Bênção essa que já veio desde Abraão e desde seu pai Isaac. Então, o que essa palavra já nos diz? Olha, é necessário que nós venhamos preservar a nossa bênção. É necessário que nós venhamos dar prioridade à nossa bênção. De que maneira? É você que vai decidir. É você que tem que ser o arquiteto, é você que tem que planejar, você que tem que arquitetar de qual maneira que você vai preservar a sua bênção, de qual maneira que você vai preservar aquilo que o Senhor te entregou. Porque o Eterno ele nos chamou para uma situação, para uma missão. Ele tem um chamado sobre nossas vidas. Ele deu a cada um de nós segundo a nossa sabedoria, segundo o nosso entendimento.
Ele nos capacita. Cabe a cada um de nós entendermos o nosso chamado e trabalharmos nisso. E o inimigo, ele vai tentar, ele vai arquitetar, ele vai tentar impedir essa bênção de prosperar na vida de cada um segundo o seu chamado. Porém, cabe a cada um de nós entendermos o nosso chamado e preservar esse chamado, preservar essa bênção, preservar aquilo que o Eterno nos deu. De que maneira? É cada um que vai decidir. Jacó decidiu separar o seu povo em bando, para que Esaú não atingisse todo um povo e ali morresse a bênção, morresse a promessa do Eterno. A palavra nos diz: olha, não permita que a bênção, não permita que aquilo que o Eterno te prometeu morra. Não permita que aquilo que eu prometi para você morra com você. Porque no que vale você morrer com algo que o Eterno te deu para alcançar milhões de pessoas? De nada vale. Mas se você morre, mas deixa um legado, aí valeu a pena. Valeu a pena o Eterno ter te chamado, valeu a pena você ter continuado de pé, valeu a pena através das pancadas, através das muralhas, através dos gigantes, você ter permanecido de pé. É isso que a palavra está nos dizendo, é isso que Jacó nos ensina com essa separação, com essa divisão. Jacó, ele teve medo. O verso 9 é onde começa o estudo. E orou Jacó: Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e te farei bem. Sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo, pois com apenas o meu cajado atravessei este Jordão, já agora sou 2 bandos. Perceba que Jacó, ele tem medo. Jacó, ele vai fazer a primeira coisa. Ele vai arquitetar. Ele vai arquitetar. Em segundo plano, ele vai orar ao Eterno. Perceba que eu havia falado que Jacó, ele era sábio. Então Jacó, ele sente medo, que é natural, mas ele vai arquitetar um plano. Arquiteta um plano com o intuito de dividir aqueles povos, para preservar a bênção que o Eterno deu a ele. Em segundo plano, ainda dentro de sua sabedoria, ele vai orar ao Eterno. Ele vai apresentar a situação. Perceba, quando Jacó ele começa a orar, ele diz: olha, presta bem atenção. Deus de meu pai Abraão e Deus de meu pai Isaque, ó Senhor, que me disseste: torna a tua terra e a tua parentela, e farei bem. Verso 10: sou indigno de todas as misericórdias e de toda a fidelidade que tens usado para com o teu servo. Jacó, ele é humilde. Ele reconhece que ele não é digno de nada. Eu costumo falar que nós não somos merecedores de nada. Se fôssemos falar de merecimento, nós não somos merecedores nem de estar aqui hoje. Quantas pessoas hoje não acordaram? Quantas pessoas hoje tentaram respirar e não conseguiram? Ou estão aí respirando com dificuldade? Perceba que você não é merecedor de nada. Mas por que o Eterno tem preservado a sua vida? Por que o Eterno ele tem te preservado apesar dos seus erros, das suas falhas? Será que não existe um chamado maior? Será que não existe um propósito maior com a sua vida? E depende de você, não literalmente, mas depende de você para que esse propósito possa alcançar lugares altos? Será que o Eterno não está preservando a sua vida com o intuito de, lá na frente, ele alcançar mais pessoas? Assim como ele fez com Jacó, assim como ele fez com Isaque, assim como ele fez com Abraão. Existe um propósito maior em nossas vidas, mas para isso, eu preciso entendê-lo. Eu preciso entender o meu propósito. Eu preciso entender qual que é o meu chamado. Eu preciso entender.
Porque se você não entender, não tem como você servir a Deus. Se você não entender, não tem como você atingir as metas. Não é isso que aqueles que trabalham com o público fazem? Procuram entender as necessidades do seu público, dos seus clientes. Você tem que entender a dificuldade. Você tem que entender a dificuldade daqueles que estão ao seu redor, para que você possa ajudar. Porque se você ser só mais um no meio da multidão, do que vale o Eterno te manter vivo? Do que vale esse plano? Do que vale esse propósito que o Eterno tem com você? Se você é só mais um no meio da multidão, se você não se separa, não se eleva. Jacó, ele se elevava. A Torá diz que ele estudava a Torá, que ele estudava a lei do Eterno, que ele buscava se elevar. Com isso vem a sabedoria. É necessário entender o propósito, é necessário entender o plano. Jacó, ele mesmo com medo, arquiteta um plano e ora ao Eterno. E o que o Eterno responde para ele? Nada. Por que não respondeu? No meu ponto de vista, Jacó, ele não confiou em Deus. Mas eu acabei de dizer que ele se elevava, que ele estudava a Torá. Mas por que eu digo que ele não confiou em Deus? Presta bem atenção no verso 13. E tendo passado ali aquela noite, separou do que tinha um presente para seu irmão Esaú. Como que alguém que acabou de orar a Deus, de expressar as suas dificuldades, de expressar as suas lutas, e agora ele pega o problema novamente com suas próprias mãos. No meu ponto de vista, Jacó não confiou totalmente no Eterno. Ele não confiou que o Eterno, mesmo prometendo, mesmo estando com ele em todo o tempo, em todo momento, no meu ponto de vista, Jacó não confiou que o Eterno iria livrá-lo. Porque alguém que confia em Deus totalmente, ele apresenta as dificuldades, e o que ele faz em seguida? Ele continua marchando. Ele continua marchando. Porque, vamos colocar os olhos humanos. 400 homens vêm ao encontro dele. Ele iria sair vivo dessa situação, sim ou não? Aos olhos humanos, não. Não iria sair vivo. Mas a partir do momento que eu entendo que existe um propósito, que existe um plano do Eterno sobre a minha vida, é confiar, é continuar de pé, é continuar marchando, é confiar que o Eterno, ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Sim ou não, igreja? Sim. A gente tem que confiar. Porque se você não confia, por que você ora? Se você não confia, por que você ora? Será que às vezes não está no automático? Será que às vezes a nossa vida não está no automático? Eu vou hoje à igreja porque é quarta-feira, ou porque eu estou escalado. Eu estou com uma dificuldade, assim como Jacó está agora, e eu oro, mas aquilo está no automático. Uma oração que eu gosto bastante é a oração de Ana. Ana, ela só queria o quê? Um filho. E a palavra diz que ano após ano eles subiam à cidade de Jerusalém para oferecer sacrifícios, subiam para adorar o Eterno, e ano após ano ela faz oração. Mas certa vez, ali após fazerem aquela refeição, ela vai ao templo orar. E a palavra diz que ela começa a orar, mas ela não está falando. Eu costumo falar que aquela oração é a oração do coração. Porque é a oração em que você se prostra, e não é você, e sim o seu coração que está expressando aquilo que você está sentindo. E ela apenas faz o gesto ali com a boca, começa a chorar e orar em espírito. E a palavra diz que o sacerdote ali até pensa que ela está bêbada.
Mas aquela oração era uma oração diferenciada. Era uma oração diferenciada. E após a oração dela, o sacerdote, entendendo a situação, diz: olha, que assim seja na sua vida, que aquilo que você pediu ao Eterno se cumpra na sua vida. O sacerdote não sabia o que estava se passando, mas sabia que ela fez uma oração do coração, uma oração diferenciada. E após ouvir aquela palavra, Ana sai dali confiando. Sai dali confiando: olha, agora eu vou gerar um filho. E ela ainda faz uma promessa: olha, se o Eterno me der um filho, eu vou entregar para ele, eu vou devolver. O que acontece? Ela fica grávida, sim ou não? Fica grávida, porque ela orou e confiou. O nosso erro às vezes é de orar e não confiar. Orar e não confiar que o Eterno ouviu, recebeu aquela oração e que vai agir em nosso favor. Às vezes o erro está aí. Jacó orou, mas não confiou. Em seguida vai arquitetar um plano, com o intuito de mais uma vez ludibriar seu irmão, com o intuito de mais uma vez agir pela força do braço dele, pela força do entendimento dele. O problema é como o pastor já falou, o problema daquele que começa a estudar teologia é que ele fica muito soberbo. Ele não mais dá ouvido àquelas ministrações que ele ouvia, os estudos que ele fazia antes para ele já não é bom, que ele diz que está elevado demais para aquilo. E aí onde está o erro, aí onde está a falha. Quando você permite que o seu ego se enche, aí onde está o erro. Jacó arquitetou um plano confiando apenas no entendimento dele, confiando apenas na sabedoria dele. Eu vou fazer esse plano e vai dar certo. Confiava mais no entendimento dele do que no Eterno. E em Provérbios diz: olha, não confie na força do teu próprio entendimento. Não confie na força do teu próprio entendimento. Sim, faça planos, mas apresente ao Eterno. Coloque nas mãos dele. Pergunte se é aquilo que ele tem para você, se é aquilo que de fato ele separou para você. Porque do que adianta você fazer os seus planos, agir segundo a sua vontade, segundo os seus interesses, mas não há ali um propósito do Eterno, não há ali a intenção do Eterno te usar, seja naquele trabalho, seja onde você estiver, seja um negócio que você vai abrir. Porque no que vale nós temos aqui uma vida próspera, não faltar nada, mas faltar o essencial, que é a presença do Eterno. Aleluia. Então ele vai arquitetar esse plano, e não confiando no Eterno, ele separa ali um bando, em vários bandos, o seu povo, com o intuito de massagear o ego do seu irmão, com o intuito de ludibriar o seu irmão, para que o irmão dele pudesse recebê-lo. Eu vejo Jacó aqui fazendo uma barganha com o seu irmão, tentando fazer uma barganha com o seu irmão. Eu te dou e você me dá. Eu te dou os presentes e você me dá a tua graça. Você permite mais uma vez que eu volte para a minha terra, para junto da minha família. Às vezes, ou vamos colocar assim, antes, e hoje nós não fazemos mais isso, nós fazemos barganha com o Eterno. Eu te dou e o Senhor me dá. Ou se o Senhor me der, eu vou fazer. Se o Senhor me der determinada coisa, eu vou fazer. Às vezes, como foi falado ontem, é um carro, um simples carro. Se o Senhor me der, o irmão que eu ver na rua de a pé, eu vou levar. Vou levar para a igreja, vou levar para casa, vou dar carona para todo mundo. Mas no dia que está chovendo, você passa rasgando até água, você joga naquele irmão. Percebe que às vezes nós fazemos barganha com o Eterno? O Eterno, a gente diz: olha, se o Senhor me der isso que eu quero tanto, eu vou ser mais fervoroso, eu vou orar mais,
eu vou ser mais assíduo nos cultos, eu vou te buscar mais. Mas é bem o contrário. É quando nós não temos nada que nós mais buscamos ao Eterno. É quando nós não temos nada, é quando nós estamos na dificuldade, é quando nós estamos numa situação desagradável, que nós mais buscamos ao Eterno, que nós mais se prostramos, que às 3 horas da manhã fica fácil de acordar, porque você precisa daquela bênção, porque você precisa daquilo que você tanto pede ao Eterno. Aí acordar 3 horas da manhã para você ficar fácil. Mas por que quando está tudo bem, a gente não faz as mesmas coisas? A gente não tem o mesmo nível de fé, a gente não se eleva mais, a gente não busca mais. Deveria ser dessa maneira. Está dando certo, eu vou buscar mais ao Eterno. Está dando tudo certo, eu vou continuar buscando a Ele. Está tudo certo no meu trabalho, eu vou continuar buscando ao Eterno. É isso que tem que ser, dessa maneira. Não esperar as coisas começarem a dar errado para começar a buscar, para começar a orar, para começar a sacrificar ao Eterno. Então, Jacó arquiteta esse plano, e a palavra diz que ele vai ficar sozinho ali. Ele vai passar toda a sua família, vai atravessar a sua família, vai despedi-los, e ele vai ficar sozinho. Verso 24: ficando ele só, e lutava com ele um homem, até o romper do dia. Vendo esse que não poderia com ele, tocou-lhe na articulação da coxa, deslocou a junta da coxa de Jacó na luta com o homem. Disse este: deixa-me ir, pois já rompeu o dia. Respondeu Jacó: não te deixarei ir, se não me abençoares. Perguntou-lhe, pois, como te chamas? Ele respondeu: Jacó. Então disse: já não te chamarás Jacó, e sim Israel, pois como príncipe lutaste com Deus e com os homens e prevaleceste. Jacó estava sozinho, sim ou não? No verso 24, o que diz aí? Ele ficou sozinho. Estava o quê? Sozinho. Só. Jacó estava só. A palavra em hebraico para trazer a conotação de só, mas também traz uma conotação de alguém que está isolado. Jacó estava só e estava isolado, estava separado. Nesse momento não tinha mais ninguém com Jacó. E é aí onde entra vários conflitos no meio judaico. Alguns falam que Jacó ele vai lutar de fato com Deus. Outros falam que Jacó luta com sua Yetzer Hará, que é a sua inclinação para o mal. E eu digo que Jacó estava sozinho, estava isolado, lutando contra a sua Yetzer Hará e lutando também com a palavra do Eterno. Por quê? Primeira coisa que eu acredito, pensamento particular, Jacó não estava lutando com o Eterno, de fato. Porque se apenas um malá, um mensageiro, um anjo do Eterno, acabou com 185 mil homens, que força é essa que Jacó tem para lutar com o anjo? Você entende? Imagina lutar com Deus. Então, eu acredito que Jacó aí, ele está lutando com sua Yetzer Hará. Porque agora ele está sozinho e ele vai ser confrontado. É isso que acontece conosco. Quando a palavra, ela nos confronta, quando nós nos deparamos com a palavra do Eterno, com Yeshua, ele nos confronta. Era isso que ele fazia o tempo todo, no tempo em que ele esteve na terra. Ele confrontava, seja para arrancar um pouco mais de fé de alguém,
ou fosse também para ensinar algo. É através do confronto que nós acabamos expressando, colocando para fora quem de fato nós somos. Eu vou trazer um exemplo simples. Aqueles que passaram pelo encontro sabem. No momento em que você está lá, é só palavra o tempo todo. É só ministração, é só palavra. E o que isso faz? Traz confronto. A palavra, ela traz confronto. E por que eu digo isso? Quem pode abrir aí em Hebreus capítulo 4, verso 12? Considerem que a palavra de Deus é viva. Ela está atuante e é mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Corta até o ponto de junção da alma, com o espírito, juntas e medulas, e julga as reflexões internas e extensões do coração. Amém. Solta aí. Obrigado. É mais importante do que o quê? Perceba que a palavra, ela é comparada a uma espada. Primeira coisa, quando nós nos deparamos com a palavra do Eterno, há um confronto. Perceba que Jacó, ele quer enganar o seu irmão, por mais que ele não tivesse enganado anteriormente, mas agora ele quer enganar. Agora ele quer comprar o seu irmão. Jacó, ele está agindo por si só, na força do seu próprio entendimento, fazendo segundo aquilo que ele entende ser a melhor maneira para conquistar o amor, a confiança do seu irmão. Está fazendo barganha. Porém, Jacó agora está só. E vai chegar um momento em que ele vai ter que se encontrar com o seu irmão. E aí vai ser ele e o irmão dele. E não mais ele vai ter alguém ali para fazer segundo a vontade dele, para fazer algo que ele planejou. Porque quando nós nos deparamos com a palavra, ela vai confrontar, ela vai às vezes falar aquilo que a gente não quer ouvir. Talvez até essa palavra, como uma espada, ela nos fira, ela nos corte. Porque foi isso que aconteceu com Jacó. A palavra, ela tocou de tal maneira que o feriu fisicamente. Isso é possível, sim ou não? Para mim é. Para mim é possível. A palavra, ela nos confronta de tal maneira que ali você não pode. Eu vou dar mais um exemplo novamente do encontro. Ali você não consegue mais enganar ninguém. Ali é só você e você mesmo. É um momento em que você não pode mais inventar mentiras. No momento em que a palavra está sendo ministrada, você não pode mais enganar ninguém. Você não pode fingir como você fingia talvez. Você não vai mais enganar ninguém. Porque a palavra, ela está entrando e expondo aquilo que você é, colocando para fora aquilo que verdadeiramente você é. Seja um enganador, seja um mentiroso, seja um usuário, eu não sei, mas no momento em que você se depara com a palavra, ela vai expor, ela vai colocar para fora aquilo e aquele que você realmente é. É no momento que você se depara com a palavra genuína do Eterno, aí não tem para onde correr, meu irmão. Aí não tem mais como você enganar, não tem mais como você fingir, não tem mais como você querer enganar. E Jacó, por mais que ele quisesse enganar, ele não poderia. Estava sendo confrontado com a sua própria Yetzerará, a sua inclinação para o mal. Estava lutando, em outras palavras, consigo mesmo. Estava lutando para colocar para fora aquilo que ele era, para tirar de dentro aquele que ele não queria mais ser. Jacó tomou uma atitude, é isso que eu vejo, tomou uma atitude. Eu quero ser diferente. Eu não quero enganar. Eu quero conquistar a confiança do meu irmão. Por isso que ele luta até o romper do dia, até o dia seguinte. Perceba, tamanha era a vontade, tamanha era a gana de Jacó em se tornar uma pessoa melhor. Aleluia.
Eu não sei se você já conseguiu entender, mas eu vou repetir. Tamanha era a vontade de se tornar uma pessoa melhor. A vontade de mudar, a vontade de fazer diferente. Eu era aquela pessoa que enganava, eu era aquela pessoa que mentia, que inventava. Hoje não, hoje eu quero ser uma pessoa melhor. Hoje eu quero fazer diferente. O que eu fazia antes, hoje eu não quero mais fazer. É isso que essa palavra está me dizendo. Se eu mentia antes, agora eu não quero mais mentir. Por mais que isso esteja me confrontando, por mais que isso esteja doendo, esteja me ferindo, eu não quero mais ser quem eu era antes. Eu permito que a palavra ela entre e me exponha verdadeiramente. Coloco para fora aquilo que eu sou, aquele que eu realmente sou quando ninguém me vê, quando eu estou só, quando eu estou isolado. É isso que a palavra faz. É esse poder que a palavra tem. Quando ela abate, quando ela nos fere, aí não tem jeito. Aí não tem saída. Aí não tem mais para onde você correr. Por mais que você não queira se expor, costuma-se falar que Elaude, os homens uivam, né? E uivam mesmo, hein? Nossa estrada. Lucas 19, o verso 1 diz assim: entrando em Jericó, atravessava Yeshua a cidade, e eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Yeshua, mas não podia por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Perceba que, por mais que Zaqueu ele fosse alguém que entendia da palavra do Eterno, Zaqueu e as pessoas daquele tempo não conheciam a palavra genuína. Não conheciam porque eles estavam, não sua maioria, mas estavam mergulhados em um mar de dogmas. Porque eles costumam se falar que eles fazem uma cerca em volta da Torá. Porque o que é essa cerca? É um jugo. Aquilo que os rabinos criavam, doutrinas que os rabinos criavam, para que eles não pecassem contra a palavra do Eterno. Porém, esse jugo era tão pesado que às vezes sobressaía a Torá. E às vezes nós vemos esse jugo até hoje, porque são feitas coisas que não estão na Torá, e que às vezes alguns judeus eles prezam mais do que a própria lei. Zaqueu, a palavra fala que neste dia, no dia em que Zaqueu ele busca conhecer a palavra, busca conhecer Yeshua, neste dia vai haver salvação na casa de Zaqueu. Neste dia vai haver salvação. Por quê? Quando você se depara, quando você se encontra com a palavra do Eterno, aí há salvação, aí há cura, aí há libertação, aí verdadeiramente há restauração na sua casa. E foi isso que aconteceu na casa, olha o que a palavra diz, na casa de Zaqueu. Na casa. Poderia essa salvação vir apenas para Zaqueu, porque ele que buscou, foi ele que subiu naquela figueira brava. Mas aquele esforço, aquela busca em conhecer a palavra, e eu já quero fazer alusão a isso que estamos fazendo aqui hoje, esse esforço de acordar cedo para estar aqui. Glória a Deus. Isso vai trazer salvação não para você, mas para a sua casa. A palavra diz que houve salvação. A palavra salvar, em português, é arrastar para fora. Houve salvação para Jacó também, porque ele lutou e prevaleceu. Natsal, arrastar para fora. Jacó, ele foi arrastado para fora. Mas para fora de quem?
para fora de si mesmo. Arrastado para fora de si. Em outras palavras, ele foi exposto. Foi tirado de dentro de Jacó, foi arrastado de dentro dele aquilo que atrapalhava ele de ter uma comunhão com o seu irmão. Aquilo que atrapalhava Jacó de ser verdadeiramente o homem que o Eterno enxergou nele. Porque quando o Eterno ele nos chama, ele não está vendo a pessoa que você é ali naquele momento. Perceba que quando o profeta ele vai até a casa de Davi, e o Eterno avisa o profeta: olha, não olhe com os teus próprios olhos, porque não é dessa maneira que eu enxergo. Quando o Eterno ele te chamou, ele não chamou aquele cara que mente, ele não chamou aquele cara que engana, não chamou aquela pessoa que vivia uma vida dissoluta, sem se preocupar com amanhã. Ele chamou, e eu posso afirmar, essa pessoa que está aqui hoje, esse eu que está aqui hoje. Ele te chamou naquele tempo para que você pudesse lutar contra a sua Yetzirah, para que você pudesse arrastar para fora aquilo que não fazia bem para você. E você fez isso, lutou igual a Jacó com a sua Yetzirah, ficou sozinho, isolado, e hoje você venceu. Houve a salvação na sua casa. Hoje você é salvo. Hoje você expôs quem você verdadeiramente é. E aquele lugar, a palavra fala que Jacó, ele denominou de Peniel. É o lugar onde você fica face a face com Deus. É o lugar onde você é exposto verdadeiramente. Onde é você, aquele cara quando... Sabe aquela pessoa quando ninguém está vendo? Aquilo que você faz quando ninguém está vendo. Nesse momento ali, era Jacó. Não tinha ninguém vendo ele. Igual diz ali, ele estava isolado, estava sozinho. Ele não precisava usar uma máscara. Ele não precisava fingir ser quem ele não era. Ele não precisava fingir por quê? Porque estava sozinho. É quando você está sozinho que verdadeiramente você mostra quem você é. Aleluia. É quando você está só. Por que a importância? Eu estou dando ênfase a essa palavra, estar só. Porque é no momento em que estamos só, em que o Eterno fala conosco. Ele fala também no coletivo, mas ele fala também no individual. Ele fala quando você fecha a porta do seu quarto, se ajoelha, se prostra ali e entra no tete a tete, em Peniel, face a face com Deus. É nesse momento que ele gosta de falar com você. É no momento que ninguém te atrapalha, é no momento que você não precisa vestir uma máscara, uma fantasia. É nesse momento que ele fala com você. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. É nesse momento. O Eterno ele prefere que você esteja só. Ele prefere que você esteja isolado, esteja sozinho, para que ele comece a falar, para que você se prostre, comece a orar e ele fale com você, face a face, você sendo você mesmo, você sendo quem você é quando ninguém te vê. É no momento que você está com aquela dor, que você levanta 3 horas da manhã, feliz. 3 horas da manhã feliz, difícil, né? Com pesar, com sono, mas você sabe, você tem um encontro marcado com Deus, você quer uma mudança, você se doa, você se rasga, você abdica do seu sono para estar face a face com Deus. E tenha certeza que quando você faz isso, Ele não te deixa só. Aparentemente você está só, mas em espírito Ele está com você. Ele não te deixa só em momento algum. Amém? Amém. Então se coloque de pé. Glória a Deus. Aleluia. Uma conclusão particular minha. Deus, Ele só salva você, ou melhor, só salva a sua família se Ele salvar primeiro você. Glória a Deus. É necessário que alguém vá na frente.
É necessário que alguém se levante, e mesmo em meio à luta, mesmo em meio às dificuldades, é necessário que alguém se levante. É necessário que às vezes você sozinho tome as pancadas. É necessário que às vezes, mesmo sem as pessoas saberem a luta que você enfrenta, você tome as pauladas. No oculto, sozinho, só você. Você não precisa que as pessoas enxerguem as suas lutas, porque aquele que precisa te enxergar já está vendo tudo. Aleluia. E ele só vai salvar sua família se começar por você. É necessário que você se levante. É necessário que você continue de pé, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, porque fácil não vai ser. Mas isso vai te elevar de tal maneira que você vai olhar para trás um dia e ver aquela pessoa que começou na fé, que talvez mentia, que talvez enganava, e hoje, mesmo em meio às lutas, pancadas, muralhas, os gigantes, você se tornou uma pessoa elevada. E através da sua vida você está alcançando inúmeras pessoas. O Eterno quer te usar lá dentro da sua casa, mas antes ele precisa ter um particular face a face com você. Aleluia. Amém?